Meus irmãos, com a graça de Deus, nós vamos dar continuidade hoje no estudo da carta de Paulo aos Efésios. Já falamos da introdução, as mensagens estão lá no site. E também, às vezes eu coloco alguns recortes, algumas coisas também na página minha pessoal lá, @pr.alexandrebornelli. Tem algumas coisas lá também que vocês podem ver. E as mensagens também estão todas no site da comunidade, para eu não ter que retomar todo o estudo. Mas nós fizemos a introdução, falamos um pano de fundo ali sobre esse texto, primeiro capítulo de Efésios, onde Paulo fala, ele fala da finalidade, que ele é apóstolo, ele fala graça e paz. Nós falamos sobre a importância e o significado dessas expressões graça e paz. E depois nós falamos que dos versos 3 ao verso 14, é como se fosse um texto só, onde Paulo, inspirado por Deus, está colocando ali, bendizendo a Deus pelas obras, pelo que Deus fez em Cristo. E nós falamos então, e estou reforçando isso, que esse parágrafo de 3 a 14, eles falam do plano da salvação de Deus, do plano da redenção de forma geral, que envolve a Trindade. Envolve o que o Pai fez, o que o Filho realizou e o que o Espírito Santo selou. A participação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos envolvidos desde o início na obra da salvação. Nós vimos isso. Na última mensagem que nós falamos sobre, dos versos 3 a 6, nós falamos sobre a eleição, a predestinação, sobre como que Deus nos escolheu, foi segundo a sua boa vontade, Ele não viu nada em nós que antecipou a escolha dele, Ele escolheu por livre iniciativa. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, afastados de Deus, inimigos de Deus, sem vida espiritual, mas Deus nos escolheu nele. E nós vemos que Ele nos predestinou para o fim, nos escolheu e nos deu uma finalidade para sermos filhos dele. Então nós podemos chamar Deus de Pai, não apenas uma linguagem formal, eu tenho um Pai, mas com o entendimento de que nós fomos alcançados pela graça, fomos eleitos, regenerados, e hoje Deus é nosso Pai. Nós desfrutamos de um relacionamento íntimo, mas reverente com Deus. Não é aquelas expressões, o meu Pai lá de cima, é uma intimidade reverente, onde você sabe que você teve acesso a Deus, você foi aceito por Deus por causa de Cristo, mas permanece aquele senso de reverência profunda por Deus. Nós vemos que Ele nos fez tudo isso de acordo com a sua boa vontade, como o irmão Parolin já falou aqui, sempre de acordo com o querer dele. Nada fora de Deus moveu o que Ele fez, simplesmente foi pela obra da Trindade. Ele mesmo decidiu fazer isso. E quando nós estudamos sobre eleição, eu lembrei aqui de um fato histórico, que Spurgeon uma vez estava pregando sobre um texto de Romanos 9, que fala da eleição, fala que antes de os gêmeos Esaú e Jacó nascerem, Deus tinha aceitado um, rejeitado o outro, e diz que quando Spurgeon desceu do púlpito, uma irmã veio até ele e falou assim: pastor, eu tenho muita dificuldade com esse texto aí, onde o senhor leu que Deus rejeitou um e aceitou outro. Aí Spurgeon falou assim: irmã, eu também tenho muita dificuldade com esse texto. Muita dificuldade. A irmã não entendeu, falou assim: mas como que o senhor pregou então sobre isso? Aí ela falou assim: porque eu tenho muita dificuldade. Como que Deus rejeitou Esaú? E Spurgeon falou assim: eu tenho dificuldade de saber como que Deus amou Jacó. Porque era para rejeitar os dois. Era para rejeitar todo mundo. Então nós partimos do pressuposto errado. Nós temos que entender que a Bíblia diz que todos nós não buscávamos a Deus, todos nós estávamos perdidos, que não há um justo sequer. Que nós nascemos condenados e Deus nos salva alguns. As pessoas acham que todo mundo nasce para o céu e Deus vai derrubando uns para o inferno. Nós nascemos condenados, inimigos de Deus. E Deus, por sua misericórdia, pelo seu bom prazer, restaura, resgata uns, perdoa, adota, justifica, redime. Então é graça de Deus que nós não sabemos explicar. Por isso que a eleição é uma matéria de adoração. Não tem como nós explicarmos, porque não há justificativa em nós. Simplesmente foi de acordo com a vontade de Deus.
E nós vamos ver hoje, então nós vimos que nos versos 3 a 6, dentro da que a gente chama da economia da Trindade, nós vemos a obra de Deus Pai. Ele diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, perante Ele nos predestinou, e agora dos versos 7 a 12, nós vamos ver dentro da Trindade a obra específica de Jesus. Nós vemos eles agindo em plena harmonia. Não é separadamente nós estamos tentando montar um quebra-cabeça aqui. É simplesmente uma obra perfeita, onde nós vemos a ação de Deus, Deus enviando o seu Filho. Agora, antes ele tinha falado que nós tínhamos sido abençoados nas regiões celestiais, agora nós vemos, de uma forma humana falando, agora nós voltamos para a terra, nós vemos a redenção, a obra da cruz, o sangue vertendo. Nós vemos o que Jesus fez dentro do plano eterno de Deus, dentro do plano eterno da Trindade. E se Deus permitir, na próxima nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo dentro desse texto que fala da obra salvadora, redentora. Vamos ler o texto do verso 7 ao verso 12. Diz assim, no qual está remetendo à última palavra do verso 6, no amado, que é Jesus, no qual, os irmãos entendam, em Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então aqui nós vemos o plano da redenção. Vamos ter uma palavra de oração após essa leitura para nós entendermos. Eu queria que os irmãos pedisse a Deus nesse momento de leitura, para que Deus dê ouvidos atentos, ouvidos benignos, querendo entender, querendo compreender, querendo crer, querendo praticar, porque nós estamos falando de valores eternos, o que Cristo fez. Então nós precisamos estar aqui atentos com o que a palavra de Deus tem para falar com o nosso coração. Amém? Senhor, nós lemos a Tua palavra, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, em humildade, em quebrantamento, pedindo que o Senhor, pelo Espírito Santo, desvenda os nossos olhos, tire a nossa incredulidade, que nos dê compreensão espiritual, não somente de compreendermos, mas de crermos, de obedecermos, de amarmos isso, de bendizermos ao Senhor por tão grande salvação que o Senhor fez através do Teu Filho amado. E que nessa noite, Senhor, esse texto, essas palavras que o Senhor deixou registradas para nós, inspiradas pelo Espírito, alcance, Senhor, e encontre corações sedentos, e pela Tua graça dispostos a obedecer e a crer e a ser transformado. Se alguém aqui ainda não foi alcançado pela Tua graça, se alguém ainda não sabe o que é ser redimido, perdoado, que o Senhor faça isso nessa manhã. Que o Senhor testifique e regenere pessoas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós estamos vendo que Paulo começa falando agora, no qual, ou seja, em Cristo, toda a centralidade do trabalhar de Deus está na pessoa de Cristo. Ele diz, no qual temos a redenção. O que é redenção? Algumas palavras estão aqui, nós precisamos entendê-las para nós compreendermos o contexto. O que é a redenção? Por que nós precisamos de redenção? Isso aqui está dentro de um contexto do que Paulo está bendizendo a Deus pelo que Deus fez em Cristo. Então, como ele falou que de eleição, predestinação, agora ele está falando de redenção. São verdades profundas, são dádivas que Deus fez em Cristo, mesmo nós não merecendo. Por que então nós precisávamos de redenção e de remissão? Qual que era a nossa situação diante de Deus? Por que Deus teve que nos escolher? Por que Deus teve que nos predestinar, dar um fim específico? Por que agora Deus teve que redimir o seu povo, remover a culpa do pecado? De forma assim, um pouco mais breve, mas não rasa, né, pelos textos bíblicos, a Bíblia nos conta que nós estávamos escravizados pelo
Pecado. Nós estávamos mortos espiritualmente, nós estávamos escravizados pelo pecado. Nós não tínhamos condições por nós mesmos de sair dessa condição. Nós estávamos extremamente enredados, aprisionados, de forma que nós não pudéssemos nos soltar jamais da escravidão do pecado. Os irmãos podem ver isso em Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depois, os irmãos podem abrir no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. João 8, 34, a palavra de Deus diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Depois nós lemos em Romanos 6, 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis longe, estáveis isentos em relação à justiça. Quando eram escravos do pecado, a nossa condição era essa. O pecado nos dominava. E depois em Romanos 7, 23, no 22 ele diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros ou na lei, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E tem outros textos, Romanos, mas esses já são suficientes para nos mostrar que nós estávamos escravizados pelo pecado. A nossa condição era essa. Quando Deus nos elegeu, quando Deus nos salvou, a nossa condição era essa. Dentre a massa falida da humanidade, dentre todos que pecaram, dentre todos que careciam da glória de Deus, onde não havia um justo sequer, ninguém, absolutamente, não é uma força de expressão, onde a gente fala que ninguém são poucos. Não, ninguém é ninguém. Ninguém. Deus salvou alguns do seu povo. E como que Deus fez isso? Nós estávamos dominados pelo pecado. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Precisava ser um pagamento para satisfazer a justiça santa de Deus, a ira santa de Deus. E nós vemos que desde o Velho Testamento, a forma de pagar pecados era pela morte de um animal inocente, pelo derramamento de sangue. Levítico fala isso, Hebreus confirma isso. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, não era simplesmente, Deus não podia passar por cima dele próprio, dizendo assim, eu vou perdoar vocês de uma forma que não é a correta. Não tinha jeito, precisava haver derramamento de sangue, precisava haver remoção da culpa do nosso pecado, para que nós pudéssemos então ser libertos da culpa do pecado. O que é estar debaixo da culpa do pecado? É quando todos nós nascemos dominados, escravizados e sob o peso imensurável da culpa do pecado. Nós não temos como sair disso, não temos como nos livrar disso. Você não vai encontrar na palavra de Deus uma forma de você se livrar disso a não ser crendo no que Jesus fez. Então, a redimir era um termo usado também no Antigo Oriente para quando as pessoas pagavam pela liberação de um escravo. A pessoa estava escravizada, alguém lá pagava pelo resgate de alguém, e essa pessoa, mediante esse pagamento, ele era libertado. Também é usado quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, redimindo aquele povo, libertando aquele povo sob a escravidão de Faraó. Então, redenção fala que nós estávamos aprisionados, presos em nossos pecados, e só havia uma forma de nós sermos libertos disso. É se Deus nos libertasse através da vida do seu Filho, Jesus. Então, nós temos que olhar para essa condição para nós valorizarmos de forma imensurável o que Deus fez em Cristo. Porque quando para você e eu desfrutarmos hoje da filiação de Deus, da paternidade de Deus, não foi simplesmente, eu quero que você seja meu filho, você escolheu. Ele teve que dar a vida. Então, nós aprendemos que para criar, Deus apenas falou, mas para redimir, teve que derramar o seu sangue. Porque o pecado nos tornava escravos. Quando Deus do nada criou o mundo, Ele apenas falou. Poder das suas palavras, haja luz, houve luz, haja isso e foi criando. Quando o pecado, nós pecamos em Adão, e Adão, o termo Adão significa humanidade, todo mundo estava ali em Adão. Não é que eu pequei, Adão pecou e aí esbarrou em mim lá. Eu estava no pecado de Adão, eu pequei junto com ele. Adão era o nosso representante. Por isso que quando a Bíblia diz que pelo pecado de um só,
entrou a morte, com a morte entrou todas as coisas. Por que todos nós morremos, envelhecemos? Porque todos nós estamos ainda sob os efeitos do pecado. Mas a culpa do pecado, que pode levar alguém para o inferno, essa foi removida na cruz, para aqueles que creem. Então, a redenção fala de que Deus pagou um alto preço, e não foi por prata nem ouro, mas foi pelo precioso sangue de Cristo que Ele nos comprou. Ele deu o sangue do seu Filho por nós. Não havia outra forma de nos comprar, de nos libertar da santa e justa ira de Deus, porque nós estávamos prisionados pelo pecado. E agora, essa expressão redenção, então, ela é usada nesse sentido. Se você quiser explicar, você foi redimido, você fala, eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Eu pertencia a um Senhor, que era o pecado. Agora eu pertenço a outro Senhor, eu fui comprado. Não foi eu que paguei. Não foi eu que cheguei lá e falei, eu quero pagar pela minha libertação. Não tinha o que eu fazer. Alguém teve que pagar por mim. Então, esse alguém só podia ser Jesus Cristo. Marcos 10, 45. Olha o que esse texto diz. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Resgatar da onde? Da maldição do pecado, da escravidão do pecado. Nós estávamos lá eternamente aprisionados, não tinha o que você e eu fizéssemos para sair dessa escravidão do pecado. Colossenses 1,14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Novamente Paulo falando, no qual, em Jesus, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. E tem outros textos também, se vocês quiserem ler depois, Hebreus 9, 12 e 14, também fala sobre isso. A redenção, então, indica essa libertação. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. E os filhos de Deus desfrutam do livre acesso ao Pai hoje, porque o véu foi rasgado de cima para baixo na morte de Cristo. Hoje nós temos acesso a Deus, porque o que nos impedia foi rasgado. Hoje temos acesso. Se nós cremos na pessoa do Filho, se nós cremos no sacrifício de Jesus, que aquele sangue que Ele derramou foi por causa do meu pecado. Nós temos a tendência de pensar que foi no pecado de todo mundo. Eu estava lá no meio, mas dentre todos o meu era o menos pior. Não. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós éramos igualmente culpados diante de Deus. Todos nós estávamos igualmente presos ao pecado. Ninguém estava menos preso, menos pior. A nossa situação era igualmente desastrosa, desesperadora e imutável se não fosse o sangue de Cristo. O livramento em questão, então, se refere a escapar do justo julgamento de Deus, pronunciado contra os nossos pecados, cujo preço foi o derramamento do sangue de Cristo. E agora, meus irmãos, nós vemos então que a redenção fala do livramento que Deus nos deu. E a remissão fala que Deus nos comprou e nos tirou do peso da culpa do pecado. Eu vou falar depois, mas só adiantando. Nós temos 3 estágios da mesma salvação. Deus, em Cristo, se nós cremos nele, nós já fomos libertos totalmente da culpa do pecado. A Bíblia diz que Deus perdoou todos os nossos pecados. Tem muitas pessoas que falam assim, que Deus perdoou meus pecados até eu converter. Depois que eu batizei, aí ainda não. Aí não existe isso. A Bíblia diz que Deus perdoou todos os nossos pecados. A obra de Cristo foi completa. Não há mais como nós sermos condenados se nós estamos em Cristo. Quem que fala isso? Paulo, em Romanos 8. Não há mais condenação para os que estão em... Não há mais condenação para você se você creu em Cristo, meus irmãos, porque o sangue, a redenção de Cristo foi perfeita, foi completa. A culpa do pecado não pesa sobre nós. Agora, Paulo mesmo já adiantou isso. Ele fala assim, então pode ter gente que vai falar assim, se Deus perdoou todos os meus pecados, então agora eu posso pecar? Lógico que não. A mente natural, muitas pessoas entendem assim, mas espera lá, se Deus me perdoou todos os meus pecados, e se Deus me deu a graça de compreender que o meu pecado foi que levou Jesus à cruz, como que eu vou querer voltar para uma vida de pecado?
E eu dei esse exemplo para alguns irmãos hoje, essa semana aqui no discipulado, e falei o seguinte: pensa se você fosse na Cracolândia, num lugar onde as pessoas estão lá perdidas, quase mortas pelo uso da droga, pela terrível condição que eles estão, e você adotasse alguém de lá. E você, eu quero te tirar aqui dessa vida, e você levasse ele para sua casa, e você falasse, você agora é meu filho. Eu vou te dar tudo que eu dou para o meu filho, vai ser seu. Saúde, educação, tudo. Amor, a sua casa, essa casa. E a pessoa entra na sua casa e ela fala assim, maravilha, agora eu posso usar droga no sofá, no ar-condicionado. Agora eu posso ter a mesma vida no conforto de uma casa. Agora eu tenho comida, agora eu tenho roupa, agora eu tenho educação, posso ficar sossegado. Você vai falar assim, gente, você não entendeu nada do que eu fiz por você. Eu quis te tirar daquela vida, agora você quer ter aquela vida nesse lugar? Nós compreendemos isso. Agora, quando Deus nos tirou da culpa do pecado, da escravidão do pecado, como que alguém vai pensar, agora eu posso pecar que eu já estou salvo? Não tem lógica. É contra até a lógica humana, natural você pensar isso. Porque o amor de Cristo nos constrange. Quem foi ganho pelo amor de Cristo está selado pelo Espírito Santo, que é o próximo tópico, e nós vamos lutar contra todas as nossas forças na dependência do Espírito Santo para não pecar contra Deus. É o que João fala na sua primeira carta, capítulo 4. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, nós estamos libertos da culpa do pecado. Mas nós estamos libertos totalmente do poder do pecado? Ainda não. Ainda não. Mas nós não estamos mais condenados por causa dos nossos pecados, porque Cristo já pagou. Mas Deus ainda está nos levando, que é o processo de santificação, a sermos libertos do poder do pecado. Nós agora podemos, pela graça de Deus, dizer não ao pecado. Confessar o pecado. Lutar contra o pecado, porque quem está vivo luta contra o pecado. Quem está morto se entrega. Se você tem lutado contra os pecados, se você tem buscado no Espírito Santo, na palavra de Deus, força contra o pecado, isso é um sinal que você está vivo espiritualmente. Porque senão você estaria morto, entregue. Então a culpa do pecado que me condena, que te condena, se você creu em Cristo, pelo sangue de Cristo, você não tem mais essa culpa condenatória. E você está sendo liberto, assim como eu, do poder do pecado. De o pecado falar assim, faz isso. Em nome de Jesus eu não vou fazer. Eu não quero mais ter essa vida. Eu não quero mais ter esse pensamento. Eu não posso, eu não devo e eu não quero. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo, ele faz 3 coisas em nós. Ele nos dá convicção do pecado, não somos nós. Ele dá a convicção do pecado. Ele que mostra na nossa consciência quando nós pecamos, senão nós continuamos pecadores. Ele dá a convicção, o Espírito Santo, ele dá também a condição de, ele muda os nossos desejos. Ele mexe na nossa volição, no nosso desejo. O que antes uma pessoa tinha vontade de praticar, agora ele tem vontade de ir para o outro lado. Bartolomeu Jones fala isso, que é uma nova disposição. Deus colocou em nós uma nova disposição. Antes eu amava o pecado, agora eu começo a odiar o pecado. Eu começo a ter prazer na palavra de Deus. E as pessoas não entendem isso em você e em mim. Fala assim, como que aquela pessoa ali amava o pecado, amava aquela vida, agora ela não tem mais prazer naquilo. E eu fiz um desafio esses dias aqui para alguns irmãos, porque eu me desafiei a isso, e foi muito produtivo. Você pegar o Salmo 119, que são 176 versículos, você vai lendo ele com cuidado, com calma, e anote todos os versículos que o salmista expressa a afeição pela palavra de Deus. Eu amo a tua palavra, eu tenho prazer na tua palavra, eu me deleito. Faz isso. Pega o Salmo 119, seleciona, você vai ver como... Aí você vai pensar como que essas pessoas tinham amor pela palavra. Não é que eles liam a palavra por ler mecanicamente, eles amavam a Deus e amavam a sua palavra. Quem que fez isso no coração deles? Foi Deus. Quem que faz isso no meu e no seu coração? É o Espírito Santo, é Deus. Nós precisamos entender que nós temos que ter prazer na palavra de Deus. O prazer que nós tínhamos no pecado, Deus nos dá um prazer nele agora. E isso é Deus quem faz essa mudança. Então agora nós temos essa remissão. E o terceiro aspecto da salvação, da redenção, que é a redenção fala da obra completa de Cristo. Eu fui liberto da culpa do pecado, eu estou sendo liberto do poder do pecado, mesmo não sendo mais condenado, eu ainda estou lutando e tenho vitórias contra o pecado pelo Espírito Santo, e um dia o pecado vai ser
tirado de nós, que é a glorificação. Nós vamos ressuscitar num corpo sem pecado. Você tem ideia do que é isso? Eu não tenho. O que é você e eu vivermos sem o pecado em nós? Isso é quando a obra da redenção for completada. Nós somos completamente redimidos e não precisamos nem lutar mais contra o pecado. Então Jesus fez essa obra completa na cruz. E aqui o texto diz em Efésios, então ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue. E a redenção foi pelo sangue. Meus irmãos, sangue aqui não está falando que tinha alguma coisa mística no sangue de Jesus, a cor era diferente. O sangue fala da vida. Sangue fala a vida dele. Não há vida onde não há sangue. A vida perfeita de Cristo foi dada através do sangue dele. Então o sangue, o que você não pode achar que o sangue tinha mais valor que a pessoa de Cristo. A vida de Cristo está ligada ao sangue dele. A vida dele era perfeita, o sangue dele era sem pecado. Ele deu a sua própria vida em nosso favor. Foi isso que ele está falando. No amado nós temos a redenção. Ele diz, temos a redenção pelo seu sangue. Cristo teve que dar o seu sangue, teve que ser morto, literalmente, em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos chamar ele de Pai. Já pensou nisso? Como que nós devemos levar isso a sério? Deus teve que enviar o seu único filho, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós lemos esse versículo, talvez é o primeiro que nós aprendemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna está no Filho, por isso que ele deu o Filho dele. Para todo que nele crer, tenha a vida eterna. Então nós temos a redenção, fomos comprados pelo sangue de Cristo, pelo precioso sangue de Cristo. Ele deu a sua vida e ele deu a si mesmo. Ele derramou o seu sangue e ele deu a si mesmo, são sinônimos. Ele se deu por nós, essa é a expressão. Ele se deu por nós, voluntariamente. Jesus não foi capturado numa emboscada. Jesus não foi morto contra a vontade dele, contra a vontade do Pai. Nós sabemos que na cruz mesmo, se ele quisesse acabar com tudo ali, ele acabaria, mas ele sabia, foi para isso que eu vim. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não tem vida. Então Jesus não foi morto nesse sentido humano. As pessoas mataram ele porque Deus permitiu, mas na verdade a vida estava nele. Ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Ninguém tinha o poder de, vamos criar uma emboscada, vamos pegar ele, e ele foi arrastado, como que não querendo aquela hora. Ele veio para essa hora, sofreu, não tem nem como descrever, nós sabemos. Mas ele veio para essa hora, ele deu a sua vida por nós voluntariamente. É isso que o texto diz. O sangue dele não foi derramado contra a vontade dele, mas de acordo com a vontade dele por nós. O propósito final de Jesus aqui, é claro que Jesus fez muitas outras coisas. Se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver o tanto de milagre que Jesus fez. Ele ressuscitou, ele multiplicou. No primeiro milagre dele, transformou água em vinho. Ele fez várias coisas, só que a finalidade principal dele ele veio para resgatar e salvar o perdido, o pecador. Quem que era o perdido e pecador? Nós. Ele veio para salvar e resgatar a vida daquele que estava perdido nos seus pecados. E quem que era? Eu e você. A gente tem costume de pensar em alguém, mas era nós, a nossa própria vida. Nós éramos esse perdido e pecador. Por isso que na primeira carta de Pedro, verso 1, 15 a 19, nós lemos assim: sabendo que vocês foram redimidos, comprados, não por meio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas por meio do precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o próprio sangue de Cristo. Romanos 3,25 diz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Efésios 2,13 diz isso, mas agora, Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegasseis perto. Veja como a Bíblia fala do precioso sangue de Cristo. Hebreus 9,12 diz assim, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma
Eterna redenção. Veja essa expressão, meus irmãos, eterna redenção. Isso não pode ser modificado. Não foi uma redenção temporal. Foi algo eterno. O que Cristo fez, ninguém pode desfazer. Ninguém. Ninguém pode roubar você das mãos de Deus, se você está em Cristo. As mãos de Deus são invioláveis. João 10 fala isso. Aqueles que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora. E ninguém tem poder de arrebatar-nos das mãos de Deus. Porque nós estamos selados pelo Espírito Santo e cobertos pelo sangue de Cristo. Nós somos comprados, eterna redenção. Isso é motivo de orgulho? Claro que não. Isso é motivo de gratidão eterna. Senhor, por que o Senhor fez tudo isso por mim? Se você pensar em quem a Bíblia descreve quem você e eu éramos, pecadores, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, não buscávamos a Deus, não éramos justos, não queríamos a Deus, não desejávamos a Deus, e Deus fez isso. Como que isso vai gerar orgulho em você e em mim? Como que isso vai gerar algum senso de mérito? Não tem. Não tem nenhuma poeirinha de mérito, não tem. É graça do começo ao fim. Em quem temos a redenção. E aí, meus irmãos, nós vamos continuar aqui dizendo que no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, que é o perdão, que é o livramento da culpa dos pecados. Isso foi feito com base em quê? Leia o texto, verso 7. A remissão dos pecados, segundo os nossos méritos, segundo o que nós fizemos, segundo o que Deus previu que nós pudéssemos fazer? Claro que não. Segundo a riqueza da sua graça. Olha, graça já é uma riqueza. A própria palavra graça já indica uma riqueza. Porque graça não é obras, graça não é merecimento. Graça é um favor de Deus a pessoas que mereciam o contrário. Pessoas que mereciam a condenação, Deus, além de não condenar, ainda deu a vida eterna. E Paulo ainda fala a riqueza da sua graça. Meus irmãos, não sei se todas, mas quase todas as vezes que Paulo menciona a graça, ele fica maravilhado. Ele fala a riqueza da sua graça. Ele sempre coloca algo assim para magnificar essa graça. Porque Paulo falava dessa graça não como um termo teológico que ele aprendeu, não como alguém que falou para ele o que é graça. Paulo, faça uma definição de graça. E ele friamente descreveu o que é graça. Aquilo saía de dentro do coração de Paulo. Riqueza, tudo isso foi feito como se Paulo estivesse olhando para a cruz, segundo a riqueza imensurável. Não dá para medir a riqueza do amor de Deus, da graça de Deus em fazer isso por nós. Não dá para medir. É transbordante, é muito mais do que nós podemos pensar. Paulo não fala de forma fria, nós somos salvos pela graça. Ô Paulo, você foi salvo pela graça? Fui salvo pela graça. Aquilo mexia com Paulo. Paulo falou, eu fui salvo pela riqueza da graça de Deus, porque Paulo tinha uma convicção tão grande, que no começo ele fala, eu sou o menor dos santos, depois eu sou o menor dos apóstolos, aí Paulo cresce em comunhão com Deus e ele fala, agora eu sou o maior dos pecadores. Paulo não está falando isso, meus irmãos, para as pessoas, falou, louco, Paulo, para com isso, se é o pior, imagine eu, né? Só para a gente bajular. Paulo tinha uma convicção, eu sou o maior dos pecadores. E ele fala em 1 Coríntios 15, 9 e 10, porque eu persegui a igreja de Deus, eu matava cristãos, em nome de um zelo religioso, eu matei pessoas. E Deus permaneceu essa consciência em Paulo, para Paulo se manter sempre humilde e quebrantado. Você era um perseguidor da igreja, você matava cristãos, e foi eu que te alcancei. Quando você estava indo matar os cristãos no caminho de Damasco, eu te alcancei. Você não estava me procurando, você estava em nome de um zelo religioso, você estava procurando outra coisa. E Deus mantinha isso para Paulo jamais se criar soberba no coração dele, algum mérito. Paulo tinha convicção. Gente, por que Deus me salvou? Por que Deus está me usando? Por que Deus pagou os meus pecados? Então, a primeira notícia do Evangelho é mostrar a nossa podridão. As boas novas só fazem sentido quando, pela graça, nós cremos quem nós éramos. Leia Romanos, do capítulo 1 ao 3, a Bíblia descreve a podridão de que é o ser humano. E ali está o retrato diagnóstico do nosso coração, da nossa vida. Depois ele começa a falar do que Deus fez. Se nós não tivermos a visão, pela graça de Deus, de quem nós éramos, nós vamos valorizar pouco o que Deus fez.
Eu era bom, que eu fui criado numa família assim, eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu lembro que evangelizava um amigo meu, que depois Deus o alcançou, graças a Deus, com a verdade do evangelho, e eu falava para ele do evangelho, e ele era uma pessoa moralmente boa. E ele falou assim, mas, eu não tenho crime, eu trabalho, eu sou trabalhador. Eu falei, beleza. Eu sou não sei o quê. Eu falei, tá certo, eu não estou falando que você não é um trabalhador. E aí eu lembro, eu tenho essa frase anotada, até mostrei para o Jamilson essa semana no discipulado ali. Está na minha Bíblia desde que eu anotei isso aí, desde que eu ganhei a Bíblia em 80 e poucos, acho que foi 95, sei lá. E eu anotei essa frase que ela me impactou. Diz assim, e eu falei exatamente essa frase para esse irmão, que hoje é irmão, né? Na época não era. Eu falei assim, uma vida correta pode manter você fora da cadeia, mas não fora do inferno. Somente Cristo pode lhe proporcionar esse último privilégio. Falei assim, a sua vida correta aqui no mundo, você pode nunca ser processado, você pode nunca ser preso, você pode ser até condecorado como cidadão, mas diante da justiça de Deus você está condenado. Só há uma forma de você ser liberto, se você crer no sacrifício de Cristo. E na época ele fechou a cara para mim, tipo assim, mas o que você está falando? Porque nós não entendemos isso. E depois de um tempo, Deus foi trabalhando essas verdades, foi quebrando esse moralismo, esse legalismo no coração dele, e Deus o alcançou. E hoje eu tenho a graça de Deus de ainda conhecê-lo e saber que a obra de Deus foi realmente firmada no coração dele. Mas muitas pessoas creem isso. Mas eu não mato, não roubo, não fumo, eu trabalho, eu pago meu imposto, eu acordo cedo, durmo tarde. O nosso problema é com a justiça de Deus. Por isso que Cristo veio nos redimir. Foi para você não ser processado, foi para você não ser condenado. E lógico que nenhum cristão deve ser processado por mau testemunho ou por ser alguém negligente, alguém que dá calote, mas a nossa dívida principal que nos condenava era diante da justiça de Deus. E isso só Cristo pode nos livrar. Então, ser salvo é ter essa consciência de que eu fui redimido, porque eu estava preso nos pecados, Deus me comprou e agora eu não tenho mais o peso da culpa esmagadora. Não é ser cristão só falando, eu sou cristão porque eu vou na igreja, eu sou cristão porque eu não sei o quê. Não, eu sou cristão porque Deus me comprou pelo precioso sangue. Eu que pertencia ao pecado, eu que ia ser condenado pela santa e justa ira de Deus, Deus me redimiu, me comprou para si, tirando todo o peso da culpa dos meus pecados. E hoje eu tenho, pela graça de Deus, capacidade pelo Espírito Santo de viver para a glória dele. Isso é ser cristão. Isso é obra do Espírito no coração das pessoas. Então, remissão é isso. Depois, Paulo fala que isso foi concedido de Deus derramou de forma abundante sobre nós com toda a sabedoria e prudência. Verso 8. Deus derramou sobre nós. Ele pegou e falou assim, vocês não merecem isso, mas eu não vou dar um pouquinho, não, eu vou dar toda a graça. Derramou de forma abundante sobre nós com toda a sabedoria e prudência. Sabedoria de Deus, prudência de Deus em agir no plano eterno. Deus não enviou Jesus de última hora para cumprir algo que deu errado. Deu errado lá o plano, vamos ter que mandar. Isso faz parte de um plano sábio. A sabedoria de Deus é o próprio Jesus que veio e se encarnou. Então, a redenção não foi um plano B de Deus. Deu errado, agora, vou mandar o filho de última hora para morrer lá. Isso já estava no plano eterno de Deus. Tudo planejado, tudo feito. Com toda a sabedoria e prudência. Não foi algo de última hora, sem pensar. Nada pegou Deus de surpresa. Nada Deus teve que resolver de última hora. Depois disso, verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O que é desvendando-nos o mistério da sua vontade? Que em Cristo, todo o plano da redenção agora foi se tornado extremamente claro. Isso no Velho Testamento nós já vemos, desde o Velho Testamento, como o irmão Parolim falou, é o mesmo Deus, o mesmo plano de salvação. Isso já vinha sendo falado. O próprio sacrifício de animais apontava para isso. Apontava para o sacrifício de Cristo. Isaías fala da morte do sacrifício de Cristo, que ele levou sobre si os nossos pecados.
Isso já estava sendo trabalhado desde o Antigo Testamento. Mas na plenitude dos tempos, ou seja, no momento em que Cristo se encarnou e viveu nessa terra, tudo isso ficou claro, tudo isso ficou revelado. Aquele mistério que tinha algumas coisas que talvez as pessoas ainda não compreendiam plenamente, agora foi desvendado. Agora ficou claro o plano de Deus em Cristo Jesus, que era enviar o seu Filho, que é no sangue dele que há remissão de pecados, que Jesus veio para esse fim. Então, nós lemos que o alvo que Deus tinha na eternidade foi sendo manifestado ao longo do tempo. Não foi coisas que foram acontecendo assim aleatoriamente. Nada aconteceu aleatoriamente no plano da redenção. Como não tendo conexão uma com a outra, como sendo de última hora. Deus foi revelando aos poucos esse plano eterno da redenção, no qual ainda nós cremos o que vai acontecer futuramente, mas ainda não temos toda a sabedoria de como que vai ser. Como que vai ser? Exatamente detalhes. Nós cremos naquilo que a Bíblia já nos mostra, mas Deus está tornando isso cada vez mais claro, e na pessoa de Cristo desvendou esse mistério da redenção. Mistério da vontade de Deus, que era realmente enviar Jesus, pagar os nossos pecados, remover a nossa culpa. Isso se encarnou numa pessoa. Agora ficou claro o Cordeiro de Deus que veio fazer isso. A vontade é esse plano da criação e da redenção de Deus que Ele mesmo elaborou na eternidade. Esse plano que foi elaborado na eternidade, antes da fundação do mundo, agora Deus está revelando isso de forma clara para nós. Hoje, pela graça de Deus, nós olhamos para trás e nós começamos a entender, o Espírito Santo vai nos dando capacidade para crer. Como que Deus foi sábio em fazer tudo isso? Como que Deus foi poderoso? Como que Deus planejou isso de forma perfeita, está executando de forma perfeita o seu plano de redenção até ela ser completado. E parte desse mistério também, meus irmãos, é que a salvação não era só para os judeus. Que havia pessoas de todas as tribos, raças e nações que também iam ser salvas. Muitas pessoas achavam que era só para os judeus, mas Deus foi mostrando que quem não era judeu, como no nosso caso, nós também fomos alcançados pela mesma graça e pertencemos à mesma família, a família da fé. Povos de todas as tribos, raças e nações. Não era só para um povo restrito. Isso também ficou claro com a morte de Cristo. Moisés, os profetas, salmos, falaram acerca da morte redentora do Messias e da sua glória. Por exemplo, o Salmo 16, no texto de Isaías 53, que eu falei para os irmãos. Mas isso foi se tornando mais claro cada vez para nós. E Paulo aqui fala, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como na terra. Tudo foi concentrado, convergido em Cristo. Tudo está debaixo do cabeça que é Cristo. Nada fora de Cristo nós temos. Todas as coisas, o plano da redenção está todo convergido na pessoa do Filho. Por isso que nós lemos aqui, nessa primeira parte de Efésios, anote quantas vezes aparece nele, por ele, nele, centralizando em Cristo, convergindo todas as coisas debaixo de Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o Deus que se fez homem encarnado. Por isso que não há nada fora dele para nós. Não há nenhuma bênção fora de Cristo para mim e para você. Tudo que Deus fez está na pessoa de Cristo, está na obra consumada de Cristo. Que quando Cristo morreu na cruz, nós lemos o brado dele que diz tetelestai, que diz está consumado. Foi tudo feito. E tudo converge nele, não em nós, mas nele. E nós vemos aqui então, no verso 11, que diz, nele, digo, no qual também fomos feitos herança. Outra bênção. Fomos feitos herança de Deus. Estaremos eternamente como povo redimido com o Senhor. Pertencemos a Ele. Predestinados, e aí Paulo volta nessa questão, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade. Ou seja, nós somos predestinados conforme o conselho daqueles que faz todas as coisas segundo a sua boa vontade. Paulo repete essas expressões aqui para nós não esquecermos dessa verdade. Deus fez tudo isso de acordo com a vontade dele. Mas por que Deus fez? De acordo com a boa vontade dele. Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso. Quem somos nós para discutirmos com Deus?
Então, aqui diz o texto, ele fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E o propósito está no verso 12, a fim de que sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. A finalidade de Deus ter feito todas essas coisas, meus irmãos, não foi para nós vivermos para nós mesmos, não foi para eu achar que a salvação é um bilhete de entrada no céu, e Deus pegou, me deu um bilhete para cada um e falou assim, ó, o céu está garantido, agora você pode viver do jeito que você quiser. Quando voltar, você apresenta o bilhete. Não é isso. A salvação é um processo, é uma santificação. Deus está falando, nós temos que viver para o louvor da sua glória. Não é só aguardar, eu vivo do jeito que eu quiser, aguardando. A minha vida tem que expressar essa redenção. A minha vida tem que expressar que eu fui redimido. Eu posso falar que eu fui redimido, mas se a minha vida ainda está escravizada pelo pecado, eu só aprendi um conceito. Eu só estou repetindo um conceito. Ah, eu não estou mais debaixo da culpa do pecado, então agora eu não tenho problema pecar. Eu não entendi, eu não criei ainda. Porque tudo isso faz nos viver para a glória de Deus. Ah, mas a gente não peca mais? Ainda pecamos, infelizmente. Até a volta de Cristo nós ainda estamos lutando. Mas o pecado não mais domina o meu e o seu coração. Então, processo de redenção, objetivamente ele é completo. Deus já fez isso. Nós estamos agora no meio do poder santificador, estamos libertos do poder, até o dia em que não teremos mais o pecado dentro de nós. Então, Paulo ensina isso. Primeiro, libertos da culpa, libertos do poder e aguardando a glorificação. Agora, somente o cristão, ele compreende esse mistério desvendado. Se você tentar explicar isso para alguém que não tem o Espírito Santo, que ainda não foi alcançado pela graça, ele não vai entender. Ele não vai compreender, porque isso faz parte da graça especial de Deus, a graça reveladora de Deus em Cristo. A pessoa pode entender isso aqui, ela pode ler, mas ela não crê, ela não compreende as verdades espirituais. Então, se você compreende isso, meus irmãos, é todo mérito e glória para Deus, que já revelou, já ganhou o seu coração, já desvendou os seus olhos para você contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Porque por inteligência humana, por especulação, ninguém compreende isso. As verdades espirituais ninguém compreende, é só pela graça. Qual é a sua situação? Você tem certeza hoje que você foi redimido, que você foi comprado pelo sangue de Cristo, que você está livre da culpa do pecado? Ou você está tentando pagar pelos seus pecados? Ou você está tentando ser aceito por Deus? Ou você está tentando melhorar para ver se Deus te aceita? Nós somos aceitos apenas no amado, em Cristo. E se eu tenho certeza, pela graça de Deus, de que eu fui salvo, a minha vida vai dizer isso. A Bíblia diz lá em Romanos 8,15, que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E esses dias eu até, comentando lá no grupo caseiro, até falei, se te perguntarem, você tem habilitação? Aí você vai falar assim, não, eu tenho. Aí o policial vai falar assim, me mostra. Não, o Espírito testificou que eu tenho habilitação. No meu coração eu sinto, não vale. Se alguém perguntar, você tem CPF, você é casado, você vai mostrar um certificado, algum documento. E se alguém falar assim, você é cristão? Você bate a mão no bolso e fala, cadê minha carteirinha? Não tem. Como que você vai mostrar ou evidenciar que você é um cristão? A Bíblia diz, o Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como que isso acontece? Não tem como imprimir essa testificação e plastificar ela. Primeira coisa, é uma certeza que você tem lá no coração, de que todos que são salvos têm isso. Eu tenho certeza, eu creio nisso aqui. Deus me dá fé para crer. Eu tenho convicção de que eu era um pecador, de que eu não amava Deus, de que eu amava o pecado, de que eu estava revoltado com Deus. E Deus me comprou com o sangue do seu Filho. A morte de Jesus foi a minha morte, a que eu merecia. Quando Ele ressurgiu, eu ressurgi com Ele. Ele me deu nova vida, eu tenho certeza disso. Eu creio nisso, isso é obra do Espírito. Mas, você vai falar, tá, todo mundo que fala isso, então, tá certo? Não, muita gente pode falar e lá no fundo não ser cristão. Isso não compete a mim, não tem como nós investigarmos nem você. Mas a vida da pessoa vai testificando. A maior prova da salvação é a santificação. A evidência de que você foi redimido e liberto da culpa é que você está crescendo em santificação, está sendo transformado à semelhança de Cristo.
Se o fruto do Espírito tem aparecido no seu coração e no meu, na sua vida e na minha, então isso é uma prova bíblica de que nós somos filhos de Deus, de que o Espírito Santo está brotando, está agindo em nós. Então, o testemunho e a santificação é a comprovação de que você foi salvo em Cristo, que você foi redimido. Não é apenas falando. Então, a nossa vida, quando o Espírito Santo testifica em nosso coração, ele vai transformando-nos à semelhança de Cristo. E as pessoas vão vendo. Ele é diferente, essa pessoa é diferente, a família dele é diferente. Eu não estou falando de uso e costume, não estou falando nada disso, isso é religiosidade, eu estou falando de vida no coração, de amor pela palavra, de amor pelo Senhor, de relacionamento, de tudo que o Evangelho produz. Então, isso é uma prova de que você e eu somos alcançados. Eu quero terminar aqui, meus irmãos, lendo o que Martin Lloyd-Jones escreveu sobre um reflexo disso para a vida da igreja. Observa o que ele disse. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ele começa assim. Aí ele diz assim: eu não consigo entender os cristãos que ficam em casa domingo à noite ou de manhã, dizendo: eu não preciso ir ao culto à noite, eu já sei tudo sobre a mensagem do Evangelho. Você sabe tudo sobre o sangue de Cristo? Você acha que realmente sabe tudo sobre isso e não pode aprender nada de novo a respeito disso? O cristão que não recebe nada num culto está, por assim dizer, no mínimo, numa condição nada saudável. Se o seu coração não bate mais rápido toda vez que você ouve falar do sangue de Cristo, você não é como o apóstolo Paulo, você não entendeu o que a Bíblia diz sobre isso. Como que nós podemos olhar para essas coisas e falar: não, eu fui redimido, eu fui liberto, graças a Deus, riqueza da sua graça, mas eu não tenho compromisso com a igreja. Para mim, o culto da igreja tanto faz. Eu troco a mensagem do Evangelho por qualquer coisa. Eu troco qualquer compromisso onde vai ter o estudo da palavra por qualquer coisa. Eu não preciso ler muito a Bíblia, porque eu já sei, eu já fui salvo. O nosso interesse, lembra que eu te falei, o Espírito Santo nos dá vontade. Nós precisamos orar por isso. Senhor, me dê cada dia mais vontade de amar a Tua palavra, de estar com a Tua igreja, de aprender sobre isso, de crer nessas verdades. Porque isso é uma prova, é uma testificação de que nós somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos?